Veja agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Frase para hoje: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 28. Nossos abraços de hoje vai para Francisca Gonçalves, de Serra das Moças, no Paramburu, Ceará. Para Lúcia Cordeiro, que mora lá em Horizonte, no Ceará. E Carmen Lúcia Nunes Barros, que nos acompanha lá de Porto Alegre. Alice então perde totalmente ao se recusar a dizer a verdade sobre o que ela quer contar então sobre Sérgio, que quer ele fora de sua casa. E as crianças, exceto Gonçalo e Eva, automaticamente ficam do lado de Sérgio contra ela. Então, deve ter sido culpas de Alicia. As filhas então imploram que ela pense sobre eles e que não se divorcie. Parece que a Alicia não vai então descarrilar isso. Gonçalo suspeita que Sérgio possa estar tramando algo e avisa ao pai sobre machucar a mãe. Diz a Sérgio para acertar as coisas com a mãe, ou ele o fará pagar por isso. Sérgio não gostou do tom nem da ameaça. Sérgio ainda fazendo coisas ruins há muito tempo, porque Lucas é seu filho ilegítimo que o está chantageando para ficar calado e não expor a Sérgio Carranza por quem ele realmente é. O pai de Fagundo, Martim, é um alcoólatra que é salvo da garrafada de Martim, que vem lá no bar e lhe garante que o assassino de seu filho vai pagar. Julieta não desiste e mantém Sérgio e a imprensa ansiosos com a notícia de quem é seu amante. Ela lembra a Sérgio que eles têm um programa de TV que fazem juntos. Ela pergunta se ele está pensando em removê-la. Ele diz que é sempre uma opção. Ela diz a ele que se ele morrer, ela vai então derrubá-lo. Dito isso, ela quer fazer as pazes. Parece que uma negociação difícil está chegando. Gonçalo está na escola de culinária que irá frequentar e conhece uma estudante chamada Lorena. Gonçalo tem interesse em ser pasteleiro e Lorena. Martim pede a Mujica que mantenha seu pai longe de Cholo. Mujica, claro, acha que Yuri é uma boa escolha para representar Cholo porque ela é nova no trabalho. Yuri tem um encontro sedutor com Cholo e diz a ele que está muito impressionada com sua casa, alebristes e bonsais. Ela diz que vai cuidar de suas plantas no máximo que puder. Yuri parece mais interessado no trabalho dela do que no casamento com Moisés. Martim precisa de ajuda de Alicia para tirar seu carro da oficina. Quando ela chega, ela o ouve dizendo a alguém como ela é especial. Ela pede uma explicação com um sorriso. Alicia ouve então Martim falando ao telefone e pergunta o que a torna tão especial na vida dele. Martim responde que ela é a única, diferente de todas as mulheres que ele conheceu. Ela flutua ao invés de andar, mas ela esconde algo por trás daqueles olhos. Se ela permitir, ele gostaria de saber se o que ele está cheirando é certo. Ele a convida para um café enquanto espera um mecânico. Eva diz ao idiota que ele pode contar com ela. Xiii. Fabian fala com Julieta, que pensa que Schweck o enviou. Julieta pergunta a ele com quem ele acha que vai ficar com Schweck. É hora de ele decidir. Fabian aconselha a não pressionar o nosso querido Sérgio Schweck. Lucas encontra com sua mãe no chão. Ele diz a ela que eles vão encontrar alguém para cuidar dela. Schweck vai pagar. Ele tem que pagar pelo que ele fez a ela. Ele a seduziu enquanto ela trabalhava para ele como empregada doméstica e ela se isolou durante a gravidez como se fosse uma leprosa. O Schweck, o nosso Sérgio, tem enviado dinheiro todos esses anos, mas são apenas sobras de troco para mantê-la feliz e tranquila. Quando minha mãe sofreu o acidente, Schweck não fez nada e isso é o que ele vai pagar. Pagar por todos os crimes que ele fez, caladinho. Eu, como filho, vou tomar conta disso. Miranda se veste de menino para se encontrar com El Culebra, os seus amigos.
Moisés e Yuri discutem porque ele é um piolho insensível que não leva a sério os problemas dos pais de Yuri. Martim percebe que Alicia se sente desconfortável. Ela confidencia que não se sente desconfortável em lugar nenhum ultimamente, ou melhor, confortável. Quando ele menciona que Shrek não está permitindo que ele relate o que gostaria, Alicia diz a ele que Shrek sempre gostou de ter o controle e está muito velho para mudar. Martim argumenta que nunca é tarde para mudar o que não gostamos em nossas vidas. Miranda chega na sala de jogos e Culebra provoca que garotas não são permitidas, mas Miranda o ignora e segue em frente. Culebra acha que a viu em algum lugar, mas não consegue pensar onde. Ele ainda admite que permite que ela se junte a eles quanto meninos e Miranda sorri. Julieta manda Chique se aproximar de Emiliano. Ele vai ser parte importante do esquema dela. Shrek compartilha com Fabian seu plano de acalmar as coisas com Alicia. Fabian novamente avisa que Shrek que ele precisa proteger sua carreira. Martin oferece um ouvido atento para Alicia, pois conhece por experiência própria as crises que podem acontecer em um casamento. Quando ele confidencia que é divorciado, Alicia se pergunta se havia um terceiro envolvido, mas não. Nem Martin nem Carlota foram infiéis. Eles se casaram muito jovens e, como resultado, uma gravidez inesperada. Sofia pergunta a Carlota o que aconteceu entre ela e o pai. Carlota conta que se casaram muito jovens e descobriram que não tinham muito em comum. Sofia se pergunta se sua mãe quer voltar com seu pai. O olhar de Carlota diz que sim, mas sua boca diz a Sofia que as coisas nem sempre funcionam do jeito que querem. Enquanto isso, Martin continua contando a Alicia uma versão semelhante do que aconteceu com seu casamento e Alicia fica impressionada por ele falar tão bem sobre sua ex-mulher. O diretor, professor do colégio, avisa Gonçalo sobre suas notas e faltas. Se Gonçalo não melhorar, ele será então dispensado. As crianças jogam videogames e Miranda venceu Culebra. Eles oferecem a ela uma cerveja que ela inicialmente rejeita, mas depois se junta aos rapazes. Martin acabou de falar sobre si mesmo e quer saber sobre Alicia, que não acha que pode ser dona de casa muito interessante, mas ela não é feliz. Ela sempre quis ser uma escritora teatral. Ela gosta de ir ao teatro, mas o Sérgio, nosso Shrek, não pode acompanhá-la, então ela não vai mais. Ela sorri ao dizer que ele nunca falou com ninguém sobre isso. Antes de se despedir, Alicia agradece a Martin pela conversa que tiveram bem amigável. Ele diz a ela que ela tem seu número de telefone e se ela precisar falar com ele novamente, ele sempre estará disponível. Gonçalo e Yuri tentam então descobrir o que está acontecendo com seus pais. Eva diz a eles para não se preocuparem com isso. Os caras perguntam a Enigma, Miranda, se ela tem namorada. Miranda inventa uma namorada com a qual ele terminou porque ela era estranha e nunca quis sair. Martin diz a Fabian que a Alicia é uma mulher muito interessante. Chiques almoça com Emiliano para tentar arrancar informações dele, já que é chofer de Shrek. Eva continua dando conselhos ruins, mas Alicia não escuta. Fedora vê um jovem galã correndo ao chegar na casa de Alicia. O pedaço é Gonçalo. Fedora se pergunta de onde o filho de Alicia conseguiu aquele corpo. Eva está observando o programa de Shrek quando a Fedora e a Alicia entram. Fedora se pergunta como Alicia aguenta assistir Shrek e Juliana juntos todos os dias. Na notícia, Diablo nota como Julieta fica interrompendo Shrek para chamar toda a atenção. Alicia nota o novo visual de Miranda, assim como Yuri. Eles estão impressionados. Lucas provoca uma cadeira de roda top de linha. Ele não pode acreditar que sua mãe continua a assistir o programa de Shrek Sérgio. Yuri pressiona Alicia para fazer o que puder para consertar as coisas com seu pai.
Martim tem um segmento no programa e Shrek então não está feliz com isso. O nosso Shrek encurrala então Julieta e flerta com ela. Ele a lembra que ela o embebedou na primeira vez que eles estiveram juntos. Enquanto eles se beijam, Martim entra. Agora em casa não tão perfeita, Shrek traz então Mariches para a serenata de Alicia. Ele a lembra da noite em que pediu em casamento e agora pede que renovem os votos. Isso na presença de toda a família para que ela não negue. Alicia pega o anel de Sérgio, mas consegue escapar e aceitar a renovação de voto. Apenas Gonçalo percebe que as coisas estão erradas, enquanto todos adoram aquela cena. Chix relata para Julieta que Emiliano levou Sérgio para ir comprar um anel caríssimo. Chix se pergunta se poderia ser para Alicia. Julieta acha que não. Acontece que Sérgio escolheu um anel de ouro branco com uma pérola para representar seu 30 anos de aniversário de casamento com Alicia. Eva traz champanhe para um brinde. Alicia segue estoicamente os movimentos. O colega de Martim o informa sobre Sérgio e Julieta. Seu decreto é o nome do jogo. Martim lamenta que o casamento de Alicia fez a ela. Alice informa Sérgio que tudo o que ele fez está na noite e nada mais apaga o que ele a fez com aquela outra mulher e lembra que ele ainda está dormindo no escritório. Sérgio quer que ela saiba que ele está totalmente arrependido. Julieta conversa por vídeo com uma outra amiga que faz a mesma pergunta irritante sobre o anel ser realmente para ela e não para a esposa de Sérgio. Julieta se recusa a pensar nessa possibilidade. Martim senta-se com seu cachorrinho. Enzo pensa em Alicia e sua vontade de escrever para o teatro. Ele recusa uma ligação de Karina. Yuri tenta convencer Alicia a perdoar seu pai de novo. Em seu escritório, Sérgio olha sua foto de casamento. Julieta liga para ele e eles têm uma conversa de flerte que ele gosta. Martim tem que levar sua filha Sofia para a escola no carro de Carlota. Antes de sair para buscá-la, ele encontra o caderno e informa Enzo que hoje vai ser o dia de sorte. Enquanto Alicia leva Miranda para a escola, onde ela é assediada pela mesma garota por causa do cabelo. Sérgio conta a Fábia como deu o anel a Alicia, como ela precisa de um tempo para decidir e como tem certeza de que ela acabará então cedendo a ele. Ele a conhece. Fábia não tem certeza se pergunta o que aconteceu quando Julieta souber disso. Sérgio acha que Julieta nem precisa saber disso. Ele está cuidando da situação. Fábia pergunta se Sérgio planeja manter as duas mulheres por perto porque Alicia não merece isso. Sérgio se ofende com a crítica do amigo. Chix fica sabendo da apresentação dos mariachis, dos Sérgios, do Emiliano e também do tremendo anel que Sérgio deu à esposa e tudo relacionado com a renovação de votos como o segundo casamento. Martim esclarece a Sofia que ele e Karina gostam um do outro, mas não tem uma relação formal. Não, Karina não é amor da vida dele. Martim encontra Alicia do lado de fora da escola de Miranda com 2 xícaras de café. Ele explica que pegou emprestado o carro de sua ex para deixar sua filha e decidiu esperar por Alicia. Martim então entrega o caderno a Alicia. Um escritor sempre precisa de um caderno em branco. Ele o comprou para si mesmo quando estava em Nova York há um tempo atrás e estava procurando inspiração para escrever alguns contos. Ele acha que ela pode tirar mais proveito disso do que ele. Alice então acha que ele está lhe dando um caderno e que ele é muito adorável. Ela é toda sorrisos, mas tem que ir embora. Uma das garotas malvadas muda de lado e ajuda Miranda a se esconder dos alcoces. Yuri vai ao mercado em busca de alguém chamado Trompeta. Ela o encontra e se apresenta como advogada de Cholo. Ela precisa fazer algumas perguntas a ele.
Sérgio anuncia suas excelentes avaliações a todos em sua equipe. Ele agradece ao produtor e amigo El Diablo. Martin descobre que sua entrevista foi muito bem. Já Sérgio ainda quer falar com ele. Chiques precisa então falar com Julieta urgente. Alicia mostra o anel de pérolas para Fedora e conta a ela sobre a Moriarty, que bem como a reação das crianças, de suas filhas, de tudo isso, para poder falar a verdade. Alicia não sabe se vai aceitar essa renovação de votos com a proposta de Sérgio. Fedora pensa que Alicia não está escondendo algo dela pelo olhar em seus olhos, então ela tem certeza depois disso que sim, há algo escondido. Chiques conta a Julieta o que descobriu com Emiliano. Julieta fica bem maluca. Sérgio critica o segmento de notícias de Martin na véspera. Martin é informado de que precisa da aprovação de Sérgio para tudo que fará, pois é o show dele. Antes de Martin ir embora, Sérgio comenta o que ouviu ontem à noite. Martin diz para ele não se preocupar porque tem memória ruim. Yuri fala então com Trompeta sobre Cholo o que ele disse e o que aconteceu. Ele diz que foi apenas um mal-entendido entre os fornecedores do mercado. Eles prendem então os dois, mas os deixam ir depois. Ele acha que Cholo acabou preso porque deve ter se metido em algo muito ruim. Ela pergunta se ele acha que Cholo é capaz de matar alguém. Trompeta acha que não pode dizer isso por causa da aparência de alguém. Então, a gente vê que tem alguém os observando falar. Enquanto isso, Gonçalo está fazendo pão. Julieta está procurando Sérgio, mas ele saiu. Ela garante então a El Diablo que as avaliações atuais não valem nada. Eles serão fenomenais. Sérgio vai para casa e Lucas está esperando por ele do lado de fora com todas as informações para a cadeira de rodas que sua mãe precisa o mais rápido possível. A menos que ele queira que sua história vá a público. Yuri deixa então Trompeta em sua banca e sai do mercado enquanto alguém a observa. Ela sente que está sendo observada. Eva ainda está tentando convencer a Alicia a ficar com Sérgio. Alicia diz que está pensando em tentar dar outra chance a Sérgio, mas fica aterrorizada ao tomar a decisão errada. Julieta diz a Chiques que Sérgio nunca mais a humilhará depois do que planejou. Julieta convidou então Latito com uma coluna de fofocas. Ela vai lhe dar uma exclusividade, mas ele tem que prometer que nunca vai admitir que a informação veio dela, e ele concorda. Sérgio e sua família estão sentados ao redor da mesa de jantar, pondo em dia as atividades do dia. Yuri quer saber quando eles vão descobrir a decisão de Alicia. Eva diz a ela para ter paciência. Amanhã Alicia vai avisá-los. Sérgio está sozinho em seu escritório com um pouco de uísque em seu celular. Ele manda uma mensagem para Julieta que está com saudades dela. Ela responde que não consegue parar de pensar nele. Ela gostaria que fosse amanhã para que ele pudesse vê-lo. Na manhã seguinte, Emiliano então entrega seu jornal a Sérgio enquanto ela entra no carro. Ele então se vê com Julieta na primeira página com o título Sérgio Carranza e Julieta Lugo do trabalho para a cama, amantes inesperados. Quando Alice então desce para a cozinha, Gonçalo tenta levá-la para o jardim com ele, mas sem sorte. Alice vê o escândalo de Sérgio se espalhando no noticiário da TV.